Vou demonstrar aqui como funciona a plataforma. Essa aqui é a tela que aparece logo depois de você confirmar o seu e-mail, né, o seu cadastro no meu redator. Aqui em URL do site, você vai preencher o endereço do seu site, né, ou do seu cliente, se você for uma agência, né. Eu vou colocar aqui como exemplo a Conta Azul. Conta Azul é uma ferramenta de gestão financeira, né, que emite nota fiscal, controle de estoque. Vou colocar ele só como exemplo aqui para a gente ter uma noção. Eu vou preencher aqui como gestão financeira, ou RP, né? Eu vou deixar gestão financeira aqui só para vocês entenderem mais ou menos como funciona. E na próxima etapa, público, ele vai preencher automaticamente aqui o público-alvo. A própria ferramenta, ela entende qual é o público-alvo do site, né? Mas você também pode editar aqui, né? Melhorar ou corrigir se tiver alguma coisa errada. Em objetivos principais, é o objetivo de você estar criando conteúdo. Para que você quer, né? Você vai postar nas redes sociais e tudo mais, né? Vai postar no seu blog. E para que é esse conteúdo? Para que serve? Nesse caso aqui, eu vou colocar que eu quero aumentar o engajamento e construir autoridade e aumentar vendas. Vamos ver esses três objetivos. A próxima etapa, ela vai estudar isso, né? E vai criar os pilares dos conteúdos. Ó, ela sugeriu aqui 5 pilares. Vamos falar sobre gestão prática sem planilhas, domínio de fluxo de caixa, profissionalização e crescimento sustentável, conexão contador-empreendedor e sucesso na prática, que são os cases, né? Por isso que a gente colocou lá vender mais, então ele sugeriu algo voltado para povos sociais. Na próxima etapa, ele já vai criar 7 sugestões de pautas. Aqui eu posso desativar, né? Não acabei não desativando nenhum, mas ele vai criar 7 pautas com base nesses 5 tópicos, 5 pilares. Ele está aqui gerando, né? E vai aparecer no calendário em cada dia uma sugestão de pauta. Essa sugestão de pauta você vai poder olhar, editar, aprovar o conteúdo. Depois de aprovar, pode gerar o conteúdo todo. Eu vou demonstrar para vocês como que funciona isso. Vai clicar aqui, ó. Ele estava em modo produção, que não aparece nenhuma pauta porque não foi aprovado. Você clica aqui em ver sugestão de pautas. Ó, a gente está no dia 10, né? Então, ele sugeriu um para cada dia. Posso até arrastar aqui, ó. Ele funciona arrastando também. Ele sugeriu hoje, né, postar um conteúdo no LinkedIn com esse tema aqui, a metodologia completa para o controle de fluxo de caixa em tempo real. Aí ele especifica o porquê que ele criou esse tema, né? Por que ele vai falar sobre isso, por que você tem que falar sobre isso. Ele sugere um gancho inicial para esse conteúdo. Aqui nesse caso ele fala decisões baseadas em feeling são um caminho mais rápido para a insolvência de uma pequena empresa. Você vê que não é um conteúdo genérico que ele vai criar, né? Ele pensa muito antes de criar, ele trabalha com várias agentes para chegar nessa sugestão de pauta. Você pode editar também, colocar mais argumentos, CTA, pode gerar novamente a sugestão. E quando estiver bom, se achar que o briefing está bem preenchido, você pode clicar em criar conteúdo completo. Como a gente está no plano gratuito, só pode criar um conteúdo completo por mês. E são 30 sugestões de pautas gratuitas. Então, eu vou primeiro explicar tudo como funciona para vocês entenderem mais ou menos. Amanhã ele sugeriu, por exemplo, criar um conteúdo para carrossel, com esse tema aqui. Com o objetivo de converter, né? E aqui ele criou o gancho inicial. O segredo para receber em dia sem precisar cobrar manualmente. Então, tu vê que é um conteúdo mais para converter o usuário em assinar a plataforma, né? A gente criou um CTA aqui, ele vai criar, né? Se a gente pedir para criar o conteúdo. E aí, você me pergunta, tudo bem, é um conteúdo bem personalizado, mas eu tenho um conteúdo que eu preciso falar sobre tal produto X. Como que eu faço para ser um conteúdo ultra personalizado, né? Então, você pode vir aqui em adicionar, aí você vai falar aqui qual é a pauta que você quer, que a ferramenta cria um briefing e depois cria o conteúdo. Então, você vai colocar aqui o título, né, qual é o canal, por exemplo, quer um conteúdo para LinkedIn, feed, carrossel, qual que é o pilar, né, qual que é o objetivo. E aqui que é legal, conteúdo de referência, tu vai poder anexar conteúdos para a ferramenta criar
Então, se tem um produto específico, você coloca o PDF aqui do produto, ou o URL da página, né, onde está o produto, e a ferramenta vai criar essa pauta com base nessas referências. Aqui não está disponível porque é um plus, né, só para planos pagos. Como tem que anexar documentos e tudo mais, é só no plano pago. E tu também pode melhorar a definição, né, personalizar ainda mais as pautas, mexendo no pilar de conteúdo, né. Isso aqui foi o que a IA sugeriu, mas, por exemplo, aqui, se a gente vir editar, a gente consegue editar as diretrizes desse tópico. Então, o que a IA não pode falar, qual que é o tom de voz, pode colocar aqui também, e temas que funcionam bem. Eu vou gerar novas pautas para vocês entenderem melhor ainda outra forma de gerar sugestão de pautas, né? Quando você clica aqui, ó, você vai assinalar a intenção editorial da semana. Então, vamos supor que agora você queira umas pautas mais bem-humoradas, uns memes para postar, ou uns conteúdos provocativos, que é aquela pauta que gera comentários, ou debate, encaminhamento, né? E proximidade é um conteúdo mais linguagem humana, né? E autoridade são os conteúdos que definem a tua empresa como autoridade no assunto, né? Eu vou colocar aqui em conteúdos provocativos para dar uma olhada e vou deixar só domínio de fluxo de caixa, só para a gente testar. Vou deixar a persona que a ferramenta definiu, né? Que ela estudou e criou. Depois você pode assinalar outras personas, né? E editar. E aqui é o canal das sugestões de pauta, para onde vai ser publicado. Eu vou tirar o blog aqui que a gente já criou, o LinkedIn também já. Vou deixar o Twitter também. Vamos ver o que a ferramenta vai sugerir com base no planejamento semanal, né? O que já tem definido. Como a gente não aprovou nenhum conteúdo, a ferramenta também não tem mais contexto para saber o que você quer postar. Mas, de qualquer forma, ela vai definir aqui 7 pautas, com os canais que você definiu ali. Ó. Aqui, por exemplo, ele sugeriu um conteúdo para o Twitter sobre esse tema aqui. O gancho inicial que ele criou foi: a maior mentira que te contaram é que tecnologia é só para os grandes. Então, tu vê que é um conteúdo mais provocativo, né? Ele vai acabar criando conteúdo que desperta mais interesse nas pessoas. Assim, você acaba criando personalidade, sabe, nas redes sociais. Vamos ver um outro conteúdo aqui aqui é uma trend, né? Você finalmente parou de digitar extratos manualmente. Uma sugestão de um Reels. Como gravar, né? Então, toda a sugestão. Aqui, na verdade, está dando a sugestão do briefing, né? Mas se a gente clicar aqui, ó, ele vai criar todo o roteiro por Reels. Aqui. Ele sugere até um áudio, né? Como começar, o momento de transição. Vamos lá. Aí ele fala sobre visual, texto na tela, o que tem que aparecer, qual que é a ação. Ele define o que está mostrando, conteúdo aqui, o visual, texto na tela. Ele definiu um texto, um Reels mais textual, né? Visual e textual, não tem tantas filmagem, por exemplo, nesse Reels aqui. Mas esse é ele cria também a sugestão de legenda, né? E aí, se você achar que o conteúdo tá bom, você pode vir aqui em aprovar, né? Vamos colocar em produção, que a gente já iniciou a produção. Mas também pode vir aqui em editar. E você pode ver o conteúdo aqui nessa aba, conteúdos em produção. Como a gente colocou lá. Você vai ver que vai aparecer de uma forma diferente aqui, ó. Né? E quando você coloca em finalizar, ele vai para outra tela, para deixar tudo separadinho, de forma mais organizada. Eu vou provar mais um conteúdo aqui, só para vocês verem que agora, por exemplo, ó, eu quero só olhar os conteúdos que eu estou trabalhando. Então, eu ativo aqui o modo de produção, ó, saíram todas as sugestões de pautas. E aí eu consigo me concentrar só nos conteúdos que eu aprovei, ou que está em produção. O azulzinho está em produção e o roxo está uma pauta aprovada.
Eu consigo também jogar para outra semana, por exemplo. E aí você consegue organizar toda a tua produção de conteúdo, seja para blog, Instagram, Twitter, LinkedIn, e te dá um contexto geral e mais fácil de gerenciar, né? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida a gente está à disposição e esperamos que vocês gostem da ferramenta.